Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 8 de março, dia da mulher, com os fechamentos do dia 7, onde o Ibovespa continua lutando com os 85.500 pontos. Tá? Então o Ibovespa que ontem chega até uma máxima de 86.900, depois vira para começar a cair, fica caindo até mais ou menos a hora do almoço de hoje, e depois volta, e aí acabou que os últimos 2 dias não teve praticamente oscilação em fechamentos do Ibovespa, mas as máximas e mínimas diárias foram realmente bem voláteis. Tá? O que isso quer dizer? Ele continua seguindo a linha de tendência. Tá? Ele está numa linha de tendência de alta, ele já esteve em uma linha mais íngreme, ele saiu dela, está numa linha um pouco menos íngreme, mas ainda está numa linha de tendência de alta, e ele está seguindo a linha. Se o Ibovespa ficar abaixo dos 85.500 nos próximos dias, ele passar em mais 2 dias, por exemplo, abaixo de 85.500, ele perde a linha de tendência de alta. Tá? E aí ele não vai perder a alta, ele vai perder essa linha. A próxima linha de tendência de alta é essa azul aqui embaixo, que está no 79.900. Hoje, está subindo dia a dia, então ela pode encostar no Ibovespa lá em cima, acima dos 80 mil, mas ela é muito menos inclinada, tá? Pode deixar o Ibovespa aí numa região travado ainda naquela região de 80 até 85 mil que a gente está falando já faz algumas semanas. Para o Ibovespa continuar na toada que ele estava de fazer topo histórico atrás de topo histórico, ele precisa, nessa quinta e sexta-feiras, ele precisa se manter acima dos 85.500, tá? De preferência chegando próximo a dos 87.600, próximo do topo histórico. Lembra que o topo histórico de toda a história, obviamente, máxima 88.300, foi agora no dia 26 de fevereiro. Então essa máxima recente aqui é a máxima mais alta da história para o Ibovespa. Tá? É normal ter volatilidade nessa região. Que a gente está vendo também aqui, ó, é um pequeno triângulo sendo montado. Não está desenhado aqui no gráfico automático ainda, mas ele está sendo montado, a gente está vendo. E ele pode tirar uma projeção de preço. No fim do vídeo eu vou falar do Dow Jones, embora hoje não seja sexta-feira, normalmente eu falo nas sextas-feiras do Dow Jones. Eu vou falar do Dow Jones porque a gente tem uma novidade, uma aparição de 2 triângulos lá em cima de toda a volatilidade das últimas semanas, que é importante a gente ver, porque se o Dow Jones resolver embocar para algum lado de forma forte, ele provavelmente leva o Ibovespa junto. Então é interessante a gente ver o que está acontecendo por lá também. Aqui o Ibovespa futuro, que vem se segurando acima dos 85.530. Tá? Então ele tem aqui o suporte. Lembra que a gente está olhando uma metade aqui do ombro, cabeça a ombro, em topo histórico. Então se o Ibovespa perde aqui os 85.500, vem até os 81 mil pontos, faz uma queda desse nível aqui, e depois faz mais uma oscilação igual essa desse lado aqui, monta-se uma figura de reversão forte, tá, para baixo, mas isso aí depende de muitos dias, de muita oscilação, ainda não é o que está acontecendo por enquanto. Tá? Por enquanto o que parece estar acontecendo no Ibovespa futuro é a mesma coisa do Ibovespa à vista, um triângulo sendo traçado aqui no gráfico diário, para a gente tirar alguma projeção daqui, a gente vai precisar esperar uma confirmação de algum rompimento para algum lado desse triângulo, certo? Por enquanto o que a gente tem é que os 85.500 são suporte e ele não conseguiu perder, está se segurando aqui acima desse patamar e pode a qualquer momento tentar romper o topo histórico de novo. Tá? A próxima resistência forte continua, além do próprio topo histórico dos 89 mil, continua nos 90.000. Vou falar agora do dólar que perdeu a área densa, foi até o outro lado verdinho, só que eu estava pensando que ele podia demorar um pouco para chegar no verdinho. Em um dia só ele já deu um gap de baixo aqui, já chegou próximo do verdinho e hoje já voltou de novo para o 3,25, fechando o gap que ele tinha deixado. Então a volatilidade dos últimos 2 dias foi muito grande, assim como o Ibovespa não serviu para muita coisa, porque no final das contas ele fechou
do mesmo jeito que ele estava no dia 5. Tá? Então foram 2 dias de muita volatilidade, né? Eu falei que eu vou falar do Dow Jones daqui a pouco, e a gente tem uma coisa acontecendo lá no Dow Jones, nos Estados Unidos, que é o Trump querendo fazer uma guerra comercial. Né? Aquilo que a gente tinha visto no Dow Jones, que a gente vai ver de novo daqui a pouco, do gráfico, de repente ficando maluco, que eu falei que tinha alguma coisa acontecendo, a gente não sabia o que. Alguns dias depois o Trump veio com esse negócio da guerra comercial e aí ficou explicado por quê. Como essa guerra comercial ainda não está efetivada, não se desenrolou, o gráfico não tomou uma decisão, ele está indefinido, e é isso que os triângulos apontam. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A mesma coisa que eu tinha falado agora há pouco, tá? Essa volatilidade toda está acontecendo porque ainda está indefinida a situação, e é óbvio que tendo qualquer informação forte, como uma guerra comercial vinda dos Estados Unidos, vai impactar no dólar aqui também. Tá? Então é por isso que é importante a gente ver o gráfico do Dow Jones e o que está acontecendo por lá nesse momento. Vou agora dos papéis. A Petrobras montou uma nuvem negra ontem, né? Ela que estava tentando bater aqui no 22,76, montou uma nuvem negra ontem, onde hoje já caiu para baixo do 21,81, que é o número do Fibonacci. Então, com essa formação aqui, a Petrobras pode voltar até os 20,27. Fala agora da Vale 3, a Vale 3 que perdeu de novo aí o 43,58, está naquela região de faixa em branco que vai até o 39,51. Tá? Por enquanto, 43,58 é só resistência mais imediata, né? Está muito próximo dela ainda, mas esse espaço em branco que está aberto aqui até lá embaixo pode ser preenchido. Então a Vale 3 ela pode andar até o 39,51 sem mudar muita coisa aqui no gráfico dela. Tá? Quem está apostando na alta, bom ficar esperto com esse movimento. E acima do 43,58, as resistências são mesmo aqui na máxima dela, do 47,14 e do 46,10, que é a linha do Fibonacci. Vou agora do Banco do Brasil, que conseguiu subir acima do 42,71, mas como ele já tinha perdido, rompido e voltado esse patamar lá atrás, a gente não tem projeção em aberto até o 44,38. Tá? A gente está lidando com 44,38 com uma resistência normal, não com uma projeção. 41,67 e 42,71 são os suportes. Aqui está um que está também montando um triângulo. Está bem achatadinho, um triângulo fraco aqui. Os triângulos que a gente está vendo aqui nos gráficos da Bovespa não estão fortes, né? Não estão triângulos extensos, assim, tanto que a maioria deles não está nem traçado aqui pelo algoritmo da autoanálise no gráfico. Né? Eu estou vendo isso aqui no olho mesmo, essa triangulação, mas ela existe. Tá? Embora seja fraquinha, ela existe. Está num período de indefinição. Isso pode catapultar os preços para cima. Se catapultar isso aqui para cima, a gente vai ter R$ 4,30 para cima a partir do meio do caminho aqui. Dá mais ou menos lá no 55,90. Tá nessa faixa aqui do Fibonacci, né? Entre os 55,13 e os 56,82. Seria realmente uma possibilidade. Já para baixo, né, a gente volta para o suporte aqui dos 47,96, para essa regiãozinha da onde ele veio, né? Ele deu uma subida até 47,96, deu uma acumuladinha aqui e está tentando se sustentar. Se ele não conseguir, a gente vai perceber logo que ele perder aqui os R$50. Se ele está na casa dos 49, tá? A projeção já vai apontar aqui para a base dos 47,96. E por último aqui dos papéis da Bovespa, a Ambev que subiu hoje para o 23,07. A gente que está esperto com ela, porque depois de tomar 2 sinais falsos, né, a projeção dela está menos provável de acontecer. Inclusive, essa alta de hoje, ela existiu, mas ainda presa nessa linha de tendência, está fazendo bambolê, né? Que ela dá uma desgarrada para cima, depois volta, uma desgarrada para cima, depois volta. Ela subiu, mas ainda presa, aqui com a mínima presa na linha, e tem o 23,22 logo acima aqui como resistência. Então, é uma região difícil para você dar uma projeção, tá? Uma região que realmente ela pode continuar vindo nessa tomada de alta, mas não tem uma figura que projete um valor para cima ou para baixo para a gente ficar acompanhando.
Como eu tinha prometido, vou falar do gráfico do Dow Jones, né, um gráfico diário. A gente viu alguns dias atrás, eu fiz um vídeo explicando que normalmente quando a gente tem quedas desse tipo aqui com uma volatilidade absurda que não estava prevista antes, é porque tem alguma coisa que está acontecendo que não está pública ainda. É óbvio, né, que o insider trading, que é proibido em todos os lugares do mundo, mas ele existe, né, igual o Chaves, que falava que não acreditava em fantasmas, mas que eles existiam, aqui é a mesma coisa, né? Insider trading não pode, tá? Mas todo mundo sabe que ele existe, e os agentes do mercado sabiam alguma coisa que ia acontecer antes dela acontecer, por isso que isso aqui ia acontecer no Dow Jones. E o que era que estava para acontecer era a notícia do Trump, colocando taxação no aço e no alumínio e ameaçando guerra comercial, principalmente com a China, né? Tem uma treta lá com a China desde que ela assumiu. E isso está marcado aqui no gráfico, não tem nada definido lá no que ele vai fazer, o gráfico também não está definido. Inclusive, o triângulo é uma figura de indefinição. Tá? Então, toda vez que aparece um triângulo no gráfico, quer dizer que o gráfico está indefinido. E se esse triângulo for perdido para baixo, a gente tem dois triângulos, na verdade. Né? Tem um mais baseado aqui numa... Todos os dois estão com a mesma linha de tendência de baixa, mas tem um baseado nesses dois fundos mais recentes, que estão mais ou menos no mesmo patamar, né, que está apontando aí para cima para os 27 mil pontos, para baixo, uma volta até os 20 mil, e tem outro que está vindo da tendência mesmo, do Dow Jones, tá, que está apontando para baixo também para 20 mil, e para cima ele aponta um pouco mais pessimista, aí, né, um pouco mais realista, digamos assim. Ele está apontando para a máxima histórica mesmo, está apontando aqui 26.700, a máxima histórica está no 26.400, 600, desculpa. Então ele está apontando que se romper para cima aqui, ele realmente vai testar uma máxima histórica lá, não vai projetar nada além disso, tá? O que é importante a gente ver aqui é que, embora ainda esteja meio longe de romper, né, qualquer um dos dois triângulos, tanto a parte de cima como a parte de baixo, a gente tem que a volatilidade, como está muito alta, ele pode vencer todo esse tamanho aqui, por 1.000 e poucos pontos, 4%, em poucos dias. Tá? Que é mais ou menos o prazo que a gente está esperando o anúncio oficial do que o Trump vai fazer lá. Isso aí vai tirar o mercado vai precificar toda a expectativa dos próximos anos em cima das notícias do que for acontecendo, efetivamente for acontecendo. Por enquanto tudo é ameaça, né? Mas na hora que ele realmente virar um fato concreto, isso aqui vai tomar uma direção. E se ele romper para baixo, tentando voltar para os 20 mil pontos, lembra que o Dow Jones, vamos ver quando que ele estava em 20 mil pontos, ó, ele saiu dos 20 mil pontos, a última vez que ele bateu 20 mil pontos, foi no comecinho de 2017, tá? Então uma volta para os 20 mil pontos representa nada mais nada menos do que devolver toda essa alta que a gente viu aqui em 2017. Certo? Num período de tempo relativamente curto, né? Porque o triângulo ele aponta uma projeção de tempo também para frente. Temos 75 dias úteis aqui, sendo que desde o começo tem 200 dias úteis a mais para trás. Então você está falando que em 3 ou 4 meses o Dow Jones pode voltar para casa dos 20 mil pontos. Se isso acontecer, o Ibovespa vai cair junto, não tenha dúvida disso, né? Lembra que 1/3 do nosso volume é feito por investidores estrangeiros, tá? É isso que é importante a gente ficar de olho, né? Não tem nada decidido, tá? Mas é importante a gente ficar de olho justamente nessas projeções aqui para as próximas 1 ou 2 semanas. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.